Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, nosso canal, nossa comunidade, né? Meu nome é André Lucchini, para quem não me conhece, sou reumatologista, formado pela Unicamp, trabalho também na área de perícias médicas, tenho um curso em perícias, estou aqui no Canadá fazendo um doutorado nesse campo, né? Artrite e trabalho, tentando ajudar os pacientes com doença autoimune, com artrite inflamatória, a manter sua produtividade no trabalho e a evitarem o desemprego. A conversa de hoje, eu chamei o pessoal aqui pro YouTube, aqui pode falar, né? Porque não faz sentido conversar com a complexidade do assunto em poucos minutos, né? Ah, em rede social, geralmente, o pessoal do marketing chama de nugget. Eu chamei lá de sopa de minhoca, né? Papinha de neném, porque é aquela coisa rápida, com gatilho, um gancho, capta sua atenção e te dá a recompensa rápido, né? Carrossel faz isso, videozinho curto, Reel faz isso. E, na verdade, isso cria bebês mimados, né? E medicina não é para gente mimada, né? A gente não é para ter recompensa sem se dedicar, sem buscar, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô sempre nos stories colocando link de tudo quanto existe, né? De coisa artística, dando dica de fazendo curadoria, né? De livro, de peça de teatro, de concerto de orquestra sinfônica, né? Acaba sendo uma coisa mais diversificada, não só focada na medicina, porque quem só sabe de medicina nem de medicina sabe, né? Então a gente tenta ter compartilhar o que a gente tem de interesse de uma forma mais humanista, e eu acho que é importante a gente criar esse hábito de compartilhar conhecimento e fontes de conhecimento. Infelizmente, a medicina virou um negócio, virou, né, um estilo de vida, e virou porque deixamos virar, né? Porque, na verdade, quem sabe o que é aprender medicina no corredor de hospital, no pronto-socorro, não é com simulação, com boneco, programinha no tablet, né? Quem sabe que a medicina na vida real, o buraco é mais embaixo, tá na nossa mão puxar esse pessoal aí para estudar de verdade, né? Para levar a sério, para fazer diferença, para assumir responsabilidade, né? Enfim, a gente quero aqui dar minha pequenina contribuição, mas se Deus quiser, eu vou conseguir criar uma rotina de ter esses diálogos com vocês mais, tanto pessoal que está começando na área da medicina, quanto profissionais de outras áreas, ou profissionais de outras escolas, de outros estados. Bom, inicialmente essas conversas vai ser em português, não sei como é que vai ser a receptividade, a gente pode até pensar no futuro aí, dependendo de se for interessante, se for rendendo bem, a gente ampliar o público, né? Mas eu acho que é importante discutir com vocês, já que a maior parte das coisas que eu vou conversar são dentro da realidade brasileira. Então, o objetivo dessa conversa hoje era muito mais mostrar para vocês como que atuar em perícias faz eu ser um médico melhor. Como que ter a perspectiva da perícia faz eu entender melhor o paciente que está na minha frente, as necessidades dele e até a minha postura diante da literatura científica, né? Bom, se você já atua em perícia, você sabe que muitas vezes o diagnóstico importa muito pouco, né? O CID importa muito pouco, Código Internacional da Doença. O nome da doença importa pouco. Por quê? Numa perícia previdenciária, por exemplo, o objetivo é definir há ou não há incapacidade laboral. Então, independente de qual é a doença, o que interessa é saber, essa pessoa pode trabalhar ou não. A pessoa pode ter uma doença super grave, que em geral cursa com bastante incapacidade, mas aquele periciando, aquele trabalhador na sua frente, que você está examinando, que você está avaliando, não se enquadra naqueles quadros mais graves e ele pode sim trabalhar. Ele talvez precise de uma reabilitação, de alguma adaptação no local de trabalho, alguma alteração da escala, pausas,
algumas restrições que o médico do trabalho pode implementar, mas é o quadro específico daquele trabalhador que é o que interessa, né? Não interessa se é uma doença grave, em geral, na literatura o prognóstico é ruim, se aquele trabalhador ali, no tempo presente, pode trabalhar. E, inclusive, se beneficiaria de trabalhar, porque isso permitiria a ele ter acesso ao tratamento. A gente já tem muitos estudos que falam que o trabalho ele é fator de proteção contra a depressão e contra até o suicídio, né? Então, o trabalho, quem não trabalha tem menos saúde, tem menos qualidade de vida. A gente já tem estudos recorrentes no mundo inteiro apontando na mesma direção. Então, preservar a produtividade e a capacidade laboral do trabalhador, por mais que ele, na sua ignorância, ache que ficar encostado no INSS é a melhor solução para a vida dele, muitas vezes não é. Muitas vezes isso impossibilita que ele tenha acesso a um tratamento melhor, que só seria possível por conta da renda que ele consegue trabalhando. E muitas vezes ele não percebe, ele acha que ficar encostado é a melhor solução. Não é a melhor solução nem para ele como indivíduo, nem para a sociedade, muitas vezes nem para a empresa. Então, esclarecer sobre isso é também o dever do médico, né? Está no Código de Ética Médica, esclarecer o trabalhador sobre os critérios, os determinantes sociais da doença, mas também as implicações da decisão pericial. Talvez, bom, isso não é dever do perito na perícia, claro, mas, de uma forma geral, essa informação deveria estar disponível para o trabalhador, para ele tomar uma decisão mais consciente, né? E, bom, eu sempre advogo, a educação é o caminho. Mas, enfim, isso na perícia previdenciária, né? A gente quer saber sobre incapacidade e a gente quer saber sobre redução da capacidade laboral. Redução da capacidade de gerar renda, que é o que faria jus ao B94, né? Não só afastamento do trabalho, mas também um adicional para o trabalhador devido à redução da capacidade de trabalho se existir o nexo causal, que é o que é avaliado na perícia trabalhista, né? Na perícia trabalhista, o foco também não tem a ver com a doença, com o CID, tem a ver com o nexo causal e o dano, né? Se existe, então, a redução da capacidade laboral, existe um dano, uma sequela inevitável, que faça jus a uma indenização, se houver nexo causal, uma indenização por parte da empresa, e se faz jus, né, no caso da previdenciária, a um auxílio extra aí por conta da Previdência. Em alguns casos, em algumas perícias específicas, e especialmente nessas doenças, as doenças graves, né, que envolvem desde o câncer, a AIDS, algumas doenças neurológicas mais graves, com demência, quadros nefrológicos também estão incluídos, e entre eles a nossa reumatológica, como está na lei escrito, espondiloartrose anquilosante, né, esse termo horroroso já em desuso. Hoje a gente sabe, né, a espondilite anquilosante, uma doença que cursa com inflamação da coluna lombar, das sacroiliacas, uma inflamação crônica, uma dor de um ritmo específico, e alguns critérios, né? Alguns critérios para fazer esse diagnóstico. Existem critérios maiores e menores. E uma das coisas importantes, e é por isso que foi o principal motivo de eu fazer esse vídeo, é que nos casos em que a perícia exige que o diagnóstico faça parte da perícia, para confirmação do diagnóstico, da hipótese diagnóstica, talvez são as perícias mais complexas. Porque na medicina, muitas vezes o diagnóstico, ele ainda na fase de hipótese, pelo risco de a hipótese se confirmar, justifica um tratamento não farmacológico, um tratamento preventivo, e a medicina evolui nesse sentido, né? No começo, o diagnóstico é feito na doença terminal, na fase grave, né? Na fase reversível, florida, com muitos sinais e sintomas. E à medida que a medicina avança e a ciência avança, o diagnóstico é cada vez mais precoce. A gente busca fazer o diagnóstico antes da doença se manifestar,
antes da gente ter todos aqueles sintomas e sinais que a gente vê nos livros de semiologia, antes de ter qualquer sinal radiológico, antes de ter a viragem sorológica, né? Quando você quer fazer a prevenção, você quer fazer o diagnóstico precoce, tempo é ouro, né? E isso tem alguns desafios, né? No caso da espondilite anquilosante especificamente, a gente tem critérios o critério mais comum, usado no mundo inteiro, o critério ASAS, que exige que o paciente apresente ou alterações à ressonância, características da inflamação na sacroiliaca ou nas vértebras lombares, cervicais, que mostrem, né, inflamação, ou nos quadros mais avançados, que já mostre até a fusão de uma vértebra com a outra, o sindesmófito. Mas cada vez mais a gente tem buscado diagnosticar antes. E aí foram feitos outros estudos científicos e descobriram um marcador sorológico, o HLA-B27. Nenhum desses dois critérios sozinho, ele é patognomônico, ele fecha o diagnóstico sozinho, né? Você precisa ter critérios maiores, que são um desses dois, pelo menos, e outros critérios menores, seja a dactilite, né, a inflamação do dedo em salsicha, a entesite, a inflamação ali na inserçãozinha do tendão no osso, né, mais comum no tendão de Aquiles, atrás do calcanhar, uveíte, inflamação do olho, e podem ter outros sintomas associados com uretrite, associado com psoríase, no caso de uma espondiloartrite associada à psoríase, né? Aí não seria mais a espondilite anquilosante, é uma parente da espondilite anquilosante, mas dentro desse grupo maior de espondiloartrites, de inflamação reumatológica da coluna. O grande problema é que esses critérios, os critérios que a gente tem para a maioria das doenças autoimunes reumatológicas, são critérios, não critérios diagnósticos, mas critérios classificatórios. E isso não é só na reumatologia que a gente tem, é aí que é o pulo do gato, né? Por que que a perícia ajuda a você ser um médico melhor? Porque se você está usando um critério classificatório como critério diagnóstico, você está aumentando o risco de erro tipo 2. Vamos explicar em miúdos. Se você está usando um critério classificatório, que foi criado para triar os pacientes que devem ser incluídos nos trials, nos estudos clínicos para testar drogas, tratamentos, para ter certeza que você não está incluindo naquela população pessoas que não têm a doença. Então, você aumenta a especificidade. O critério classificatório, ele tem alta especificidade, mas ele tem baixa sensibilidade. Ele não pega os pacientes que têm aquela doença, mas são casos muito iniciais ou casos atípicos, que têm apresentação que não é a mais comum. A gente sabe, né, a curva normal é aquela curva de Bell, você tem ali, ó, 95% que apresentam aqueles sinais e sintomas, que é o que está ali no critério. E é o que é usado para fazer o critério classificatório. Mas e as extremidades, né? E os 5% que não entra na curva da normalidade, mas também tem a doença. Então, nesses casos, o critério classificatório não pega. E então, se você usa o critério classificatório como critério diagnóstico, você está deixando de diagnosticar 5% dos pacientes, pelo menos, né? Você está aumentando o risco de falso negativo. Você está usando um critério que é muito específico e pouco sensível, no lugar de um critério diagnóstico que, por definição, tem que ser sensível para não deixar passar ninguém. Né? Se você quer fazer um critério diagnóstico, você precisa um critério que pegue todas as pessoas que têm a doença, para você não correr o risco de deixar de tratar quem precisa ser tratado. Né? E esse é o grande desafio. Quando a gente quer fazer o diagnóstico precoce da espondilite anquilosante, e
tem um protocolo de exames, né? Você faz a avaliação clínica, a conversa, a anamnese é importante, o exame físico é um exame físico específico para espondilite anquilosante, o exame clinimétrico envolve testes específicos para ver a mobilidade da coluna lombar, o teste de Schober, a gente mede também a flexão lateral da coluna, a gente mede a expansão torácica, né? Tem os critérios, nos estudos populacionais, então tem os pontos de corte entre o que é normal e o que não é normal. E além disso tem os exames complementares, né? Exames de sangue, provas inflamatórias, VHS-PCR, o HLA-B27, né? Que em pelo menos 30% dos pacientes com a doença espondilite anquilosante vem um HLA negativo. Então, se o HLA vier negativo, não quer dizer que não tem a doença, não. E a ressonância magnética, que tem uma especificidade, né? Você precisa solicitar ela com um protocolo de supressão de gordura, aí tem os TIR, enfim. A ideia é você diferenciar o que é brilho na ressonância por conta de degeneração ou gordura e água ou inflamação, edema, né? Então, a ideia de você suprimir a gordura é, se você suprime a gordura e o sinal, o hipersinal desaparece, você infere que a causa daquele hipersinal era gordura, era degeneração. E se, no entanto, você faz a supressão de gordura, mas o hipersinal continua, você infere que tinha água, tinha inflamação, tinha edema, tinha osteite. Então, o critério para diagnóstico da espondilite, ele persiste. E tem outros critérios. Para você valorizar isso, ele tem que estar presente em 3 cortes sucessivos da ressonância, quer dizer, uma área relativamente extensa. Quando essa área ela é menor, o achado da ressonância ele não é tão típico, tão evidente de osteite, de sacroileite, aí a gente entra naquela, vamos dizer, na zona cinza do diagnóstico, que se aproxima muito dos casos atípicos e dos casos iniciais da doença, em que você não tem critério muito bem definido de alteração à ressonância, que caracterizaria um critério maior para a espondilite anquilosante. Para dar conta desses casos em que o paciente tem dor característica da espondilite, vários critérios menores, sabe? Aquela suspeita absurda de doença inflamatória, a história clínica, parece que o paciente lê o livro, né? Mas não tem o HLA, não tem a ressonância característica. Nesses casos, foi criado o termo de espondiloartrite axial não radiográfica. A gente assume que esses casos, uma parte deles vai permanecer como está, uma parte deles vai evoluir para remissão, a dor desaparece, uma parte deles vai evoluir para espondilite anquilosante. Então, definir se você vai ou não entrar com o tratamento acaba sendo um desafio. E um desafio ainda maior se você é o perito, talvez você não seja reumatologista, talvez você não saiba de todos esses detalhes de que é possível você ter um diagnóstico de uma espondiloartrite axial, ainda que o HLA-B27 seja negativo, ainda que a ressonância não tenha sinais claros de inflamação em atividade, talvez você tenha só uma esclerose, né, que pode ser devido a uma osteoartrite primária ou secundária, a gente às vezes não tem como diferenciar. Inclusive, os sinais de osteoartrite secundária, como a evolução da doença é muito prolongada, pode ser concomitante aos sinais inflamatórios ou pode vir sozinha. A gente espera que a osteoartrite venha posterior a um quadro de inflamação ativa, mas isso seria, vamos dizer, isso é o ideal do mecanicismo que a gente imagina, mas na vida real não é assim. A gente tem focos de inflamação, mas também tem foco de degeneração junto. E a esclerose é justamente a compactação do tecido osteocartilaginoso secundária a essa inflamação inicial,
Geralmente é mais comum ali na transição entre osso e cartilagem, que a gente chama de esclerose subcondral, é muito comum na osteoartrite, né? E ali naquela região também onde há proliferação de vasos, né, com liberação de VEGF, enfim, toda a deformação do tecido de colágeno, das fibras de colágeno, compactando ali o tecido, e é o que a gente vê quando você olha no raio-x, na tomografia, a esclerose ali naquela região da articulação, é o resultado da compactação das fibras de colágeno e do desarranjo arquitetural do tecido, que está sendo visto a um exame de imagem, né? Mas não descarta que possa ter havido inflamação antes. É uma questão, todo exame de imagem ele é uma fotografia, ele não é um filme, né? Ele não está vendo o antes nem o depois, ele está vendo naquele momento. Então, em alguns casos é difícil fazer inferências em relação ao diagnóstico se você não consegue documentar a inflamação em atividade. Agora, aí entra a noção da clínica soberana, né? A gente sabe já na literatura que alguns casos demoram muitos anos para apresentarem as alterações radiográficas. E a gente, na perícia, erra muito por aumentar o risco ou aceitar o risco do erro tipo 2, né? Por quê? Muitas vezes o perito ele já parte do pressuposto de que o paciente quer encostar. O paciente, o periciando quer encostar, o periciando quer o ganho secundário, o periciando quer ter a doença, o periciando quer estar incapaz para ele ter direito ao benefício sem precisar trabalhar. Então, a premissa do perito é que o periciando é um simulador. E esse é o grande perigo, né? O grande perigo da perícia. E a gente tem que estar muito atento para não cair nesse viés. Tanto no viés do erro tipo 2, né, de você achar que todo paciente é simulador, quanto no viés do erro contrário, né, do erro tipo 1. Aquela coisa de, nossa, o paciente tem aquele CID, então com certeza ele vai ser incapaz. E como a gente comentou, é muito importante para um paciente que tem uma doença autoimune, uma doença crônica, ele se sentir útil, ele se sentir capaz, ele se sentir ativo, ele conseguir fazer as coisas. Se ele é capaz de fazer as coisas e ele quer fazer, é um direito que ele tem, né? E você rotulá-lo de incapaz, ou antigamente o termo era inválido, né? Aquela incapacidade omniprofissional, a pessoa não pode fazer nada, né? Pode ser, na verdade, uma coisa que piora o prognóstico da doença, piora a qualidade de vida daquele trabalhador. Por mais que em geral, né, o trabalhador reclame e parece que é uma fala da sociedade inteira, né, que o papel do perito é um papel ingrato, é um papel terrível, né, um papel muito cruel, de bloquear quem tem direito e de negar o direito a quem tem direito, não é tão simples assim, né? A perícia exige bastante ética, bastante parcimônia, bastante cautela e bastante conhecimento de causa na hora de dar o seu laudo, o seu parecer e esclarecer todas essas questões para um não médico, um profissional do direito, algum representante do Poder Judiciário, para que essas questões sejam esclarecidas. Eu espero que esse vídeo contribua, né? São vários casos que a gente precisa ter essa clareza em relação à diferença entre critério classificatório e critério diagnóstico e a importância de entender que a queixa do paciente é importante, o relatório dos vários profissionais tem valor, ainda que na nossa cabeça, no nosso viés, a gente ache que se eu olhar o exame, se eu olhar o HLA, se eu olhar a ressonância e der tudo negativo, eu descarto que seja a doença. É importante a gente não tratar a hipótese como certeza,
mas também é importante a gente não descartar uma hipótese importante, uma hipótese relevante na perícia quando o CID faz diferença. É isso, gente. Eu acho que consegui cobrir os pontos que eu queria. Ficou um vídeo de 25 minutos. Não ficou tão comprido. E, bom, continua seguindo o nosso canal aqui. A gente vai estar sempre compartilhando com vocês as reflexões, tanto em relação à medicina, perícia e outros assuntos. Não deixe de comentar aí embaixo, sugerir para a gente o que você gostaria que a gente conversasse a respeito. Abraço.